Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o professor Douglas Bocliang e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 2 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe se souber de alguém que está precisando de ajuda com cálculo 2. Isso tudo nos ajuda bastante. Bom, então vamos começar. Essa questão a gente vai treinar o teorema do envelope. Vamos considerar esse problema aqui de maximização com restrição. No item A a gente vai atrás de sua solução, encontrando o valor da função objetivo no ótimo. No item B, C e D a gente vai mudar um pouquinho esse problema de maximização e daí a gente vai querer saber aproximadamente o que acontece com o valor da função objetivo no ótimo. Nos itens B e C a gente muda um pouquinho essa restrição. E no item D a gente muda um pouquinho a função objetivo. Vamos começar aqui então com o item A, vamos atrás da solução desse problema de maximização do jeito que ele está aqui mesmo. Como ele é um problema de maximização com restrições de desigualdade, a primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se essas restrições vão ser ativas ou inativas. Vamos ver o que tem que estar acontecendo no ótimo desse problema. Será que pode ser o caso do x ser igual a zero? Se o x for igual a zero, significa que o valor da função objetivo seria igual a zero também, porque daí aqui ficaria 0 ao quadrado 0, vezes o y seria zero, não importa o valor do y. Mas certamente a gente consegue valor de função objetivo maior do que zero. Basta eu pegar o x e o y um pouquinho positivos, de forma que satisfazem todas essas três restrições, e daí a gente vai ter um valor da função objetivo maior do que zero. Isso significa que a restrição x maior ou igual a zero tem que ser, na verdade, x maior do que zero, ou seja, uma restrição inativa. E o mesmo argumento a gente pode fazer com o y. O y ele não pode ser igual a zero, porque se o y for igual a zero, o valor da função objetivo vai dar zero, e certamente não é isso que acontece no ótimo do problema. Então essa restrição também é inativa, e daí vamos olhar para essa outra restrição. Será que isso aqui é satisfeito com igualdade ou com desigualdade estrita? Se fosse o caso de x mais 3y fosse estritamente menor do que 9, isso significaria que daria para aumentar um pouquinho o x, aumentar um pouquinho o y, de forma que o valor da função objetivo ficasse mais alto. Então, no ótimo do problema, isso aqui tem que ser válido com igualdade, não pode ser desigualdade estrita. Desigualdade estrita nos permitiria melhorar o valor da função objetivo. E isso aumentando ou o x ou o y. Então essa aqui é uma restrição ativa, ela vai ser válida com igualdade. Então esse é o primeiro passo para conseguir resolver esse problema. A gente sabe que essas restrições aqui vão ser inativas, a gente nem precisa considerar na montagem do lagrangiano. Então vamos montar o lagrangiano assim, ó. L igual valor da função objetivo, x² y, menos lambda, e daí agora a restrição aqui, jogando esse 9 para o lado esquerdo. Então vamos ficar com x mais 3y menos 9. E daí vamos atrás das condições de primeira ordem do lagrangiano. Vamos derivar o lagrangiano com relação a x. Derivada do x² y vai ficar 2xy. Derivada do x aqui vai ser 1, mas está multiplicado pelo lambda. Então vai ficar menos lambda igual a zero. Vamos fazer a mesma coisa, derivando o lagrangiano com relação a y. Derivada do x² y, x². 3y aqui derivando vai ficar 3, mas tem o lambda ali fora, então vai ficar menos 3 lambda, isso igual a zero. E daí a última condição é a condição da restrição aqui. Vou colocar x mais 3y, a gente sabe que vai ser ativo, então igual a 9. Dessa primeira equação aqui, a gente tira que 2xy tem que ser igual a lambda. Da segunda, a gente tira que x² igual a 3 lambda. Pode substituir aqui, por exemplo, essa primeira equação aqui embaixo, né? Trocando lambda por 2xy. Eu gosto de pegar a primeira e dividir pela segunda, mas dá exatamente na mesma. E isso eu só posso fazer porque eu tenho certeza que o x é diferente de zero, ó, o x é estritamente positivo. Caso contrário, eu não posso dividir por zero. Então vamos fazer isso, vai cancelar um x do lado esquerdo, vai ficar 2y sobre x igual, o lambda cancela, então vai ficar igual a 1/3. E daqui a gente tira que o x tem que ser 6y. A gente pode pegar esse x igual a 6y e substituir aqui na restrição, e daí vai nos permitir encontrar o valor do y. Vai ficar 6y mais 3y igual a 9, 9y igual a 9, então significa que o y tem que ser 1. E daí, novamente utilizando que o x é 6y, a gente descobre que o x ótimo vai ser 6. Entendendo que esse problema de maximização realmente tem solução, a gente foi atrás do lagrangiano, encontrou um único candidato à solução, significa que realmente é a nossa solução do problema. Vamos colocar aqui y asterisco e o x asterisco. E daí, sabendo o ponto ótimo, a gente pode encontrar o valor da função objetivo no ótimo, o que a gente chama de função valor. Vamos chamar aqui de v,
Vou deixar um espacinho, vocês vão entender daqui a pouco. E daí o v nada mais é do que substituindo os pontos ótimos na função objetivo. Então vai ficar 6 quadrado, 36, vezes 1. Então o resultado realmente vai ser 36. Então respondemos já o item A, vamos para o item B. E se esse problema mudasse um pouco? A gente trocasse esse 9 por 9,1. A gente até poderia refazer todas as contas, mas aqui está pedindo uma aproximação. Então não haverá necessidade de calcular tudo de novo trocando esse 9 por 9,1. Como que a gente vai fazer a aproximação? A gente vai ir atrás da derivada, vamos fazer uma aproximação linear. Vamos entender esse 9 que tem aqui na restrição do problema como sendo um parâmetro do problema. Um parâmetro que pode ser alterado. Aqui é 9, aqui seria o 9,1. O problema que a gente resolveu aqui no item A é considerando o parâmetro m igual a 9. Ou seja, a gente pode considerar aqui esse v, essa função valor, como dependendo desse m. E aqui é o caso em que o m igual a 9. O m, a princípio, apareceria aqui, ó, no lugar desse 9. E daí no item B o que a gente quer é qual que seria o valor da função objetiva, ou seja, esse v, mas trocando esse 9 por 9,1. A gente não precisa saber o valor exato da função v. Aqui está falando de uma aproximação. Então a gente pode utilizar o valor da função exatamente no ponto 9 e fazer uma aproximação linear para descobrir o valor da função no 9,1. Quando o m, esse parâmetro daqui, é um pouquinho diferente. Então vamos fazer isso, vamos atrás da derivada dessa função valor. E para ir atrás da derivada, vamos utilizar o teorema do envelope, ou seja, dv dm, isso aqui seria a derivada parcial do lagrangiano com relação a m. O m está aqui no lagrangiano. Se a gente derivar isso aqui com relação a m, a derivada do m dá 1, mas tem um sinal de menos na frente, então vai ficar menos 1, mas está multiplicado pelo menos lambda. O que significa que del L del M vai ficar igual a mais lambda. Isso no ótimo do problema, tá? Então significa que a derivada da função objetivo no ótimo com relação a M vai ser o multiplicador de Lagrange no ótimo. O multiplicador de Lagrange a gente praticamente já encontrou, porque a gente já encontrou o valor de x e y no ótimo, então a gente pode, por exemplo, substituir aqui e encontrar o lambda ótimo. Vamos fazer isso. A gente vai encontrar aqui o lambda ótimo, vai ser 2 vezes o x ótimo vezes o y ótimo. X ótimo é 6, y ótimo é 1. Então vai ficar 2 vezes 6 vezes 1, o lambda ótimo vai dar 12. Isso significa que a derivada da função valor no ótimo é esse lambda ótimo que vai dar 12. Lembrando que derivada é uma taxa de variação. Para cada variaçãozinha aqui em m, a gente tem uma variação na função objetivo no ótimo. Está falando que essa taxa de variação é de 1 para 12. Olha aqui, ó, quanto que o m está de fato variando. Ele está indo de 9 para 9,1. Então ele está variando 0,1. Então a gente poderia falar que a variação da função objetivo é o 12 vezes o quanto está variando o m. Isso significa que a variação da função objetivo no ótimo vai ser de 1,2. Isso aqui é uma aproximação. Por que é uma aproximação? Porque aqui é derivada, né? Derivada é a taxa de variação exatamente no ponto. Quando o m vai de 9 até o 9,1, a gente tem mudança nessa taxa de variação. Então aqui é somente uma aproximação, é uma aproximação linear. Esse 12 é a derivada da função valor, esse 0,1 é o quanto está variando o m. Então, se for ver bem, essa aqui é uma aproximação falando que a variação da função é aproximadamente igual ao diferencial da função. Isso aqui seria exatamente o dv. Então, deu 1,2, aproximadamente essa variação aqui do v. Como o v é 36, isso significa que a função valor, quando o m é 9,1, vai ser aproximadamente 36 mais o quanto varia, ou seja, 37,2. Então vamos escrever aqui, ó, a função valor quando o m é 9,1. Eu vou deixar um espaço, daqui a pouco vocês vão entender por quê. Vai ser o 36 mais o quanto a função variou. 36 mais 1,2 dá 37,2. E isso aproximadamente. Se quisesse saber exatamente o valor, teria que resolver novamente esse problema de maximização. Agora vamos para o item C. A gente está mudando um outro parâmetro. A gente está trocando esse 3 pelo 3,05. A gente pode entender esse 3 como sendo um parâmetro B. Aqui, quando a gente resolveu no item A, simplesmente a gente está resolvendo o caso em que o B é igual a 3. Vamos identificar aqui o B também. E daí o valor da função objetivo no ótimo, agora a gente pode entender como dependendo do parâmetro m, e aqui no caso do item A o m era igual a 9, e também dependendo do parâmetro B,
E daí no caso aqui do item A, a gente encontrou que o B era igual a 3. Aqui nesse item que a gente acabou de resolver, também tinha um certo parâmetro B, mas a gente não tinha alterado ele. Ele ainda era igual a 3. Olha aqui, ó. É o 3 que está multiplicando o y. Mas no item C a gente vai mudar esse B. A gente quer ver o quanto que varia a função objetivo no ótimo quando esse valor daqui sair de b igual a 3 para b igual a 3,05. Então, novamente, vamos utilizar uma aproximação através de derivada, ou seja, uma aproximação linear. Como a gente está considerando que o problema tem mais de um parâmetro, e é por causa disso que a função valor, que é o valor da função objetivo no ótimo, está colocando aqui ó, mais de um parâmetro, então ao falar de derivada, vamos falar na verdade de derivada parcial. Aqui a gente tinha colocado uma derivada total, né, dv/dm, mas na verdade mesmo, como a função valor está dependendo de mais de um parâmetro, isso aqui seria del(v)del(m). E agora a gente vai atrás de como varia a função valor quando a gente mexe no b. Pelo teorema do envelope, isso aqui vai ser a derivada do lagrangiano com relação a b. O b está aqui no lagrangiano, ele está multiplicado com y. Ao derivar o lagrangiano com relação ao b, o b some, vai ficar somente o y, mas ele está multiplicado pelo menos lambda. Então isso aqui vai ficar menos lambda y. Lembrando que teorema do envelope é sempre no ótimo. Então isso aqui vai ficar menos o lambda, que é 12, vezes o y ótimo, que a gente já calculou aqui, que vai ser 1. Ou seja, del(v), del(b) simplesmente deu menos 12, e daí utilizando essa derivada para ver a variação da função valor, a gente vai ver que ela é aproximadamente a taxa de variação com relação ao quanto varia o b, vezes o quanto o b está variando. O b está indo de 3 para 3,05. Ou seja, o b está variando 0,05. Menos 12 vezes 0,05 vai dar menos 0,6. Então, a função valor está variando aproximadamente menos 0,6. A função valor originalmente era 36. Com essa variação, vai ficar 35,4. Então, vamos escrever aqui a função valor nessa situação daqui do item C. É a situação em que o m é 9. Então, vou voltar a colocar o 9 aqui. Mas agora o b é outro, é 3,05. E daí isso aqui vai ser aproximadamente 35,4. Que é esse 36 mais o quanto variou. Mas essa variação é uma variação aproximada através da derivada. Então, com isso, a gente obtém o valor da função objetivo no ótimo, aproximadamente, através de uma aproximação linear. E agora, por fim, vamos para o item D. Vamos trocar a função objetivo por 1,02x² y. A função objetivo estava aqui, ó. Então, é como se inicialmente tivesse um 1 vezes x² y. E esse 1, na verdade, é um parâmetro. É um parâmetro que a gente pode chamar, por exemplo, de azão. Então, no item A, quando a gente resolveu esse problema, tinha um azão aqui, é o que está multiplicando esse x² y. E daí a solução que a gente obteve foi para um caso específico em que o azão era igual a 1. Então, a gente pode entender que esse problema de maximização, na verdade, depende de 3 parâmetros. Quando os parâmetros são 9, 3 e 1, o m igual a 9, o b igual a 3 e o azão igual a 1, a solução dava essa daqui, em que a função objetivo atingiu o valor de 36. Agora vamos trocar um pouquinho o valor do azão. Vamos ver como que varia essa função valor. Então vamos fazer del(v), del(azão). Pelo teorema do envelope, vai ser a derivada do lagrangiano com relação ao azão. O azão só aparece aqui no lagrangiano, derivando com relação a ele, ele some, vai sobrar somente o x² y. Então vamos colocar aqui x² y é sempre no ponto ótimo. Então x estrela ao quadrado, y estrela. O x estrela é 6, então 6² dá 36, o y estrela é 1. Então a resposta disso vai ser 36. Essa é a taxa de variação da função objetivo no ótimo com relação a mas o a está mexendo somente 0,02. Então a gente vai ter que ΔV vai ser aproximadamente a taxa de variação vezes o quanto que o a está variando, e isso aqui vai dar 0,72. Isso, a princípio, é uma aproximação. Estamos aproximando a variação através de sua derivada. E daí o valor final vai ser então o v, cada um dos parâmetros no item D. O m, que é o primeiro parâmetro, a gente manteve como sendo 9. O b, que é o segundo parâmetro, a gente manteve sendo 3. E daí a gente mudou, na verdade, foi o parâmetro azão para 1,02. E daí o resultado vai ser aproximadamente o valor da função aqui original, mais o quanto variou. Então vai ficar 36,72. Um pequeno detalhe aqui no item D, a gente fez uma aproximação linear, mas na verdade aqui, nesse caso em específico, a aproximação linear vai ser exatamente igual ao valor da função. Então aqui na verdade não seria uma aproximação, seria assim igual.
E isso porque, quando a gente muda a função objetivo simplesmente multiplicando aqui por um asão, o como esse asão está afetando aqui a função objetivo no ótimo é de uma forma linear. Veja só que apenas multiplicando a função objetivo por alguma coisa positiva significa que a solução do problema, o x ótimo e o y ótimo, vão ser exatamente os mesmos. E daí a taxa de variação da função objetivo no ótimo vai depender do como a função está variando, porque o ponto ótimo vai estar travado. O caso em que no final das contas a aproximação é uma igualdade. Caso esse vídeo tenha te ajudado, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Sabia que tem nosso curso completo de Cálculo 2 na plataforma da TAC? O link está na descrição, caso queira dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.